Quem somos nós para apontar o dedo? Meus amados irmãos e irmãs, hoje quero convidá-los a refletir comigo sobre uma das palavras mais desafiadoras e libertadoras de Jesus. Não julgueis, para que não sejais julgados. Mateus capítulo 7, versículo 1. Que possamos, juntos nesta jornada, mergulhar na profundidade dessa instrução divina, buscando viver com mais humildade, graça e empatia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Certa vez, em uma pequena cidade do interior, vivia uma senhora chamada Dona Célia. Era conhecida por sua devoção, sua presença firme nas reuniões da igreja e por suas opiniões cortantes sobre os outros. Sempre que alguém cometia um erro, era ela quem primeiro comentava: "Isso não é coisa de cristão", ou "Como pode uma pessoa assim se dizer crente?" Um dia, chegou à cidade uma jovem chamada Ana, vinda da capital, sozinha, com uma mochila e um olhar cansado. Ela buscava recomeçar após um passado marcado por escolhas difíceis, vícios e dores. Ana entrou na igreja num domingo, sentou-se nos fundos e mal ousava levantar os olhos. Queria apenas ouvir, queria apenas esperança. Mas os sussurros começaram. Alguns a encaravam, outros cochichavam. E claro, Dona Célia não tardou a dizer: "Que tipo de vida será que essa menina levou? Espero que não venha manchar o nome da igreja." Ana ouviu e não voltou. Na semana seguinte, o pastor, com voz calma, subiu ao púlpito. "Hoje quero falar sobre um versículo que todos conhecem, mas poucos vivem. Não julgueis, para que não sejais julgados." Ele fez uma pausa, olhando para a congregação. Meus irmãos, Jesus nos convida a olhar para o outro com o mesmo olhar com que Ele nos olha, com compaixão. E então, Ele contou a história da mulher adúltera, levada até Jesus por homens prontos para apedrejá-la. "Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra", disse Jesus. E um a um eles se retiraram. O silêncio na igreja foi profundo. Julgar é fácil, é instintivo, é humano, mas Jesus nos convida a algo maior. Ele nos convida
a humildade, a consciência de que todos nós, sem exceção, carecemos da graça, a mesma graça que queremos receber deve ser a graça que oferecemos. Por trás de cada erro há uma dor. Por trás de cada atitude há uma história. Nós não vemos o coração, não conhecemos os bastidores. Só Deus conhece. E ainda assim, Ele não nos rejeita. Ele nos chama. Julgar é tomar para si um trono que não é nosso. É vestir-se de juízes, quando na verdade somos todos réus perdoados. E se Deus, que tem todo o direito de julgar, escolhe oferecer perdão, por que nós insistimos em condenar? Irmãos e irmãs, precisamos trocar o olhar da crítica pelo olhar da compaixão. Precisamos aprender a ouvir antes de apontar. Precisamos ser conhecidos pelo nosso amor e não pelos nossos julgamentos. Dona Célia, depois daquela pregação, procurou o pastor chorando, confessou que havia falhado, procurou Ana, pediu perdão e ofereceu ajuda. Ana voltou à igreja com o tempo, tornou-se uma das líderes do Ministério das Mulheres, ajudando outras como ela a recomeçar. Essa é a força do Evangelho. Ele transforma não apenas os que erram, mas também os que acham certos demais para amar. Jesus não está nos chamando ao silêncio diante do pecado, mas à misericórdia diante do pecador. Corrigir é diferente de condenar. Amar é diferente de julgar. Há formas de ajudar alguém a mudar, sem esmagar sua alma. Há formas de dizer a verdade em amor, como Paulo ensina. E nunca se esqueça, a medida que usamos para medir os outros será usada para medir a nós mesmos. Isso não é ameaça, é alerta, é cuidado, é chamado a responsabilidade espiritual. Que tipo de igreja estamos sendo? Que tipo de cristãos somos? Estamos construindo pontes ou levantando muros? Estamos sendo sal da terra e luz do mundo, ou juízes sem toga? O mundo não precisa de mais dedos apontados. O mundo precisa de mãos estendidas. Amém e amém. Obrigado, irmãos e irmãs, por ouvirem essa mensagem com o coração aberto. Que o Espírito Santo nos ensine a sermos mais humildes, mais compassivos, mais parecidos com Cristo. Que saiamos daqui hoje com um desejo novo, o de amar mais, julgar menos e acolher
com o coração de Jesus. Deus abençoe vocês. Amém e amém.